Gravando. Eu vou compartilhar a tela. Eu gostaria de desejar uma boa tarde para todos e todas que estão participando desse 15º seminário online da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde. Quem vos fala é o Paulo, professor da Universidade Federal da Fronteira Sul, e hoje nós temos como convidado o professor Pedro Alau, atualmente no cargo de reitor da Universidade Federal de Pelotas, também professor da mesma instituição. E antes de abrir para a aula do professor Pedro, eu gostaria de convidar o professor Alex Florindo para fazer uma fala de encerramento da gestão a qual ele é presidente da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde. Alex? Oi, vocês estão vendo já o slide? Sim. Então, muito boa tarde. Primeiro, eu agradeço o Paulo, toda a diretoria, também o Pedrinho por estar participando desse nosso último seminário. A minha fala vai ser breve, só para eu fazer um relato, inclusive, do que já foi falado lá para quem esteve no congresso, e para fazer algumas homenagens rapidamente, principalmente para a minha diretoria, né? Então, essa foi a diretoria. Então, a gente tem aí eu como presidente, o professor Inácio lá da UFPEL, como vice-presidente, o professor Paulo Guerra, diretor científico, o Gregory, que foi o nosso primeiro secretário, que atualmente é pesquisador lá na Universidade de Queensland, na Austrália. A Rosiane, que é a professora, que foi a segunda secretária, professora da Universidade Federal do Amazonas. Michele, a minha aluna de doutorado, que foi tesoureira, e o professor Emanuel, lá da Federal do Maranhão, que foi o segundo tesoureiro. Então, nós colocamos um plano, naquela foto que vocês viram, que foi a reunião de planejamento, de montar grupos de trabalho. Então, esses 4 grupos aí foram os que deram certo. Isso foi muito interessante, porque nós fizemos a apresentação lá no Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde. Então, esses grupos estão finalizando os documentos, principalmente com o intuito ou de publicar no site da sociedade ou de escrever algum posicionamento, algum artigo científico para a Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde. E aí nós tivemos também os seminários online, que foi uma proposta dessa diretoria, algo que deu muito certo, aqui usando o sistema Zoom. Com esse seminário, nós vamos completar 15, mais de 800 pessoas inscritas, e principalmente depois nós deixamos os vídeos disponíveis para as pessoas que quiserem assistir. Então, foi uma coisa também que deu muito certo. Né? Os encontros científicos, então, nós conseguimos realizar 4 simpósios regionais, o do Nordeste em Fortaleza, da região Sul em Pelotas, da região Sudeste em Belo Horizonte e da região Norte em Manaus. Então, aqui temos os professores, que foram os coordenadores, dos quais eu agradeço muito, o professor Fernando Siqueira, lá da UFPEL, o professor Edson Soares, lá da Federal do Ceará, a professora Rosiana Altran, da Federal do Amazonas, e os professores Hugo Costa e José Vidigal, lá da PUC de Belo Horizonte. Então, vocês podem perceber aí que tivemos uma grande quantidade de pessoas envolvidas, principalmente alunos de graduação e pós-graduação. O guia, é importante ressaltar que a gente começou essa discussão em outubro de 2015, foram várias discussões. O primeiro encontro foi lá em outubro de 2015 na Faculdade de Saúde Pública da USP, com a colaboração do NUPENS, que é o grupo coordenado pelo professor Carlos Monteiro, e finalmente nós chegamos nessa grande parceria, que vai ser um projeto coordenado pelo professor Pedro Alau, tendo a nossa colaboração da sociedade e também do Ministério da Saúde. O senhor Pedro vai falar muito melhor. A proximidade com outras entidades, então, foi muito interessante também, que nós tivemos encontros, por exemplo, no Abrascão, isso foi muito interessante.
aproximação da sociedade com outras entidades de saúde pública. Parcerias, então conseguimos fazer uma parceria com o SESI, aqui de São Paulo, também com o Ministério da Saúde. Esperamos que continue essa parceria para que a gente possa contribuir também com a promoção da atividade física no Brasil de forma mais efetiva. E aí também a editoria, principalmente da Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, que é todo o fomento financeiro e também aporte, ajuda científica, nós mantivemos e a revista evoluiu bastante. Agradeço aos editores científicos, principalmente o professor José Cazuza, que atualmente foi substituído pelos professores o Jeff Sasaki e a professora Priscila Nakamura, que são os dois editores-chefes atuais. E também conseguimos fazer a editoração de mais um livro eletrônico. Então, é importante ressaltar que agora a sociedade tem essa opção também de fazer editoração de livros eletrônicos na temática de atividade física e saúde. Finalmente, chegamos no Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde, conseguimos organizar, mesmo com todos os problemas que nós tivemos nos últimos 2 anos com financiamento à ciência, pesquisa no Brasil, nós conseguimos um financiamento da CAPES, da FAPESP aqui em São Paulo, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, principalmente com a professora Cristiane, que foi a nossa presidente. Então, nós conseguimos colocar quase 1.000 inscritos no último congresso, que foi realizado em Bonito, mais de 500 trabalhos, então foi também com bastante sucesso que a gente conseguiu cumprir essa meta, né? Aqui alguns patrocinadores do nosso congresso, dos quais eu já falei. Para finalizar aqui a minha fala, é um compromisso dessa diretoria aqui colocar o relatório de prestação de contas e o relatório científico na página da sociedade, quando nós terminarmos aqui até o final desse mês. E um agradecimento especial à minha diretoria. Sem vocês, realmente a gente não conseguiria fazer tudo o que nós fizemos. Agradecimento aos editores da Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, a todos os autores e revisores, todos os pesquisadores, professores e estudantes da área de atividade física e saúde, né? Então, espero que a gente possa continuar trabalhando juntos, né? Assim, para continuar contribuindo para a melhora da qualidade de vida da população por meio da promoção da atividade física. E desejo sucesso à nova diretoria que foi eleita no último Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde, que vai começar agora a partir de março de 2020. O professor Paulo Guerra, que vai ser o presidente, o professor Douglas Andrade, aqui da minha universidade, vice-presidente, a diretora científica, a professora Maria Cecília Marinho Tenório, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, professor Dr. Gabriel Gustavo Bergman, da Universidade Federal de Pelotas, primeiro tesoureiro, o professor Dr. Rogério César Firmino, da Universidade Técnica Federal do Paraná, o segundo tesoureiro, primeiro secretário, o professor Dr. Luiz Guilherme Grossi Porto, da Universidade de Brasília, e a segunda secretária, a professora doutora Inês Amanda Streit, da Universidade Federal do Amazonas. Então, desejo um bom trabalho a essa nova diretoria e contem conosco aí para o que precisar. Então, queria agradecer e passar a palavra para o Pedrinho. Alex, antes do Pedro iniciar, eu vou apresentar aqui a estrutura desse seminário online, né? Eu vou compartilhar novamente aqui a minha tela. O Pedro, ele irá ministrar uma aula de 30 minutos, sendo que os 10 minutos subsequentes são para interatividade. As pessoas que quiserem encaminhar perguntas para o Pedro, de acordo com a fala, elas podem encaminhar pela janela Q e A. Tá? Eu peço a gentileza para que não encaminhem na tela de bate-papo, porque senão fica muito difícil de sistematizar e organizar essas perguntas para que a gente possa encaminhar ao professor Pedro. Essas perguntas podem ser enviadas durante a aula e nas próximas semanas, o quanto antes possível, eu também alerto que esse seminário
estará disponível no canal da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde no YouTube. Lá já estão os 14 seminários anteriores e eu vou copiar e colar esse link aqui na tela de bate-papo para que todos e todas possam ficar à vontade para, num segundo momento, acompanhar, conhecer um pouco do nosso trabalho. Então, Pedro, eu gostaria de agradecer pela sua disponibilidade, pelo seu interesse em colaborar uma vez mais com a sociedade brasileira. Fica à vontade para ministrar a sua aula, estamos aqui. No presente momento, nós temos 85 computadores logados nessa fala, além das pessoas que estão participando também junto a esses computadores que estão logados. Muito obrigado. Bem, uma boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite dos colegas da diretoria, perguntar se vocês estão conseguindo enxergar a tela do meu computador. Ainda não, Pedro. Deixa eu ver aqui por quê. Ah, tá, é share aqui. Agora foi? Agora foi, Pedro. Fica à vontade. E então explicar qual é a estrutura da fala que eu me organizei para fazer aqui nesse seminário. Então, na verdade, eu fiz uma junção de duas questões sobre as quais eu até falei lá no Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde, no ano passado, em Bonito, que é, o primeiro, uma apresentação do que é a Sociedade Brasileira de Atividade Física, na minha percepção, como ela foi concebida, o que ela deveria ser, o que falta para ela atingir todos os seus objetivos. Então, os primeiros 10 minutos, provavelmente, da minha fala, eu vou focar nessa questão. E depois, os outros 20 minutos, eu vou falar sobre o projeto do Guia Brasileiro de Atividade Física, ou Recomendações Brasileiras de Atividade Física, que é um projeto que eu estou coordenando junto com um grupo de colegas aí da nossa área da atividade física e saúde no Brasil. Então, essa primeira imagem aqui, ela mostra o termo de posse da diretoria na época em que fui presidente da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde. O nosso time está todo aí apresentado nas assinaturas. O professor Rodrigo, de Curitiba, era o vice-presidente. O professor Alex, que acabou de falar conosco aqui, era o diretor científico naquela época. Uma das questões, eu gosto sempre de apresentar esse mapa, embora ele agora não esteja atualizado, mas esse mapa, ele foi um esforço que fizemos naquela época para mapear os programas de pós-graduação em educação física do Brasil e quais deles possuíam ou uma área de concentração ou uma linha de pesquisa relacionada com atividade física e saúde. E o que nós chegamos à conclusão naquela época foi de que praticamente todos, então 23 dos 26 programas de pós-graduação em educação física existentes no Brasil naquela época, tinham uma área de concentração em atividade física e saúde. Se vocês olharem os gráficos por região, primeiro, a barra mais acima sempre é o percentual de área de programas que tinham uma área de concentração em atividade física e saúde. A segunda barra é o percentual de programas que tinham uma linha de pesquisa em atividade física e saúde. Depois, o percentual de programas que tinha projetos em atividade física e saúde, docentes na linha e alunos na linha. E vocês vão ver que a atividade física e saúde já era, naquela época, se não a maior, mas uma das maiores áreas da educação física ou da pós-graduação em educação física no Brasil. E a sociedade, então, quando foi criada, ela foi criada com algumas questões básicas e depois algumas questões mais aprofundadas que deveriam ser tentadas ao longo do tempo. Então, eu botaria que o pacote básico da sociedade, o que a sociedade obrigatoriamente tem que fazer assim? Então, primeiro, na parte de promoção de eventos, a sociedade ela tem o objetivo de ter o Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde de 2 em 2 anos,
A gente tem aí uma média dos últimos eventos, e aí a gente vai pegando Curitiba, Gramado, Florianópolis, Bonito, um evento com mais ou menos 1.000 pessoas, e sempre olhando para a questão da diversidade regional. Então, nós fizemos um evento em Bonito, tem um evento já programado para Manaus, o próximo. Então, sempre imaginando e tendo a visão de que a atividade física e saúde não é uma área que pertence só ao sul e ao sudeste do Brasil. A gente precisa ter, ainda nesse nosso pacote básico, nos anos pares, os congressos regionais de atividade física e saúde. Nos 2 anos em que eu atuei na presidência, a gente conseguiu ter os 5 simpósios acontecendo, mas já agora a gente conseguiu recuperar e tivemos 4 novamente, o professor Alex acabou de apresentar. Então, assim, é importante que a gente tenha esses eventos regionais, com diversidade nos estados também, de cada região, para que a atividade física e saúde também não fique tão concentrada em alguns lugares que tem algumas universidades com pesquisa de ponta na área. A gente teve lá o início também dos cursos de imersão, que eram cursos de basicamente uma semana concentrados de formação de pesquisadores, aí mais para formação de pesquisadores na área. A gente conseguiu fazer algumas edições, agora a gente teve algumas dificuldades, mas eu acho que faz parte desse pacote básico. E eu já incluí nesse pacote básico as palestras online, que também agora, essa iniciativa que surgiu agora na última diretoria, e que tem sido de muito sucesso, ainda mais hoje, que o mundo está todo conectado, é importante que a gente tenha essas palestras. Ainda no básico, a gente tem a revista, e a gente precisa de um trabalho forte da comunidade, de todo mundo que está nos ouvindo ou nos assistindo, para que a revista consiga indexação no Cielo. Esse é um ponto, ou no Medline diretamente, se for possível. Esse é um ponto central para o desenvolvimento da sociedade. E por isso a gente precisa de ampla participação da comunidade na submissão, revisão de artigos. A gente já tem e tem que cada vez mais estreitar as interações acadêmicas com a sociedade internacional da área, com a sociedade latino-americana da área. O Congresso Mundial da área já foi aqui no Brasil. Agora, esse ano, vai ter o primeiro Congresso Latino-Americano de Pesquisa em Atividade Física e Saúde no México. Então, a gente precisa que a sociedade esteja conectada com esses movimentos. A gente tem que seguir também essa ótima ideia lançada aí na gestão do professor Alex como presidente dos GTs. Os GTs, eles possibilitam uma mistura, uma interação entre os pesquisadores em diferentes estágios da carreira. Isso é muito benéfico para uma área que quer se consolidar. Lembrando que nós não queremos incorrer no risco, no erro que outras áreas incorreram na educação física brasileira, de ter um grupo de 4 ou 5 experts e que não conseguiu renovar, na área não consegue se renovar. E eu acho que a atividade física e saúde sempre teve esse olhar para a renovação e ela não pode perder isso de maneira alguma. E acho que os GTs é um ótimo exercício para a gente botar essa ideia em prática. E aí, o que eu diria? O que a sociedade ainda não faz com a devida qualidade? Porque eu sou uma pessoa que tem uma visão muito positiva do trabalho da sociedade brasileira, não só por eu estar envolvido lá atrás, mas agora já faz um tempo que eu não estou diretamente envolvido, mas eu tenho essa visão bem positiva do trabalho. Eu acho que naquilo que eu considerei ali do básico, a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, aliás, está à frente da maioria das sociedades da área e até de outras áreas, nós estamos num estágio bem avançado. Aonde eu acho que nós temos muito a evoluir é na questão do protagonismo político e científico. Então, agora, essa iniciativa do Guia Brasileiro de Atividade Física, a participação em comitês e conselhos relevantes, uma atuação mais articulada junto ao governo federal, governos estaduais e municipais, uma atuação mais articulada junto com outras entidades científicas, profissionais, não governamentais. A sociedade não pode deixar de se manifestar quando tem temas relevantes que vão à mídia. Uma sociedade, ela se fortalece, ela emitindo posicionamentos, emitindo pareceres. E para mim, assim, talvez a questão mais urgente hoje é que a educação física na escola é praticamente uma área em extinção
e se a gente não fizer nada como Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, talvez daqui a 10, 15 anos nós sejamos corresponsáveis pela extinção da educação física na escola. Então, é um tema que eu sempre tenho provocado. Então, se eu tivesse que recomendar para o Paulo e para a diretoria que está assumindo agora, eu acho que esse último slide aqui diz muito do que eu entendo que devem ser as linhas centrais dos próximos anos da sociedade, sem se descuidar de maneira alguma do básico que está expresso nos slides anteriores. Passado isso, então, eu vou começar a falar mais sobre esse projeto agora do Guia Brasileiro de Atividade Física, que é um projeto que vem sendo construído desde eu diria, meio do ano passado. Eu fui contactado pelo então coordenador geral de atividade física e políticas intersetoriais, eu acho que esse é o nome da coordenação, não sei se mantém o nome, o professor Lucas Maturro, nosso colega da educação física, para trabalhar nesse projeto de criar recomendações brasileiras de atividade física. Aceitei a empreitada lá no começo, deixando bem explícito que o protagonismo do processo seria compartilhado com a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde. Essa foi uma definição política minha, que fui contactado como coordenador, de entender que a sociedade deveria ter uma participação direta na elaboração desse documento. E o que eu vou fazer agora aqui é apresentar para vocês, então, um pouco de em que fase que está esse processo, o que está sendo feito, o que não está sendo feito, em que pé estamos. Então, basicamente, reforçar que, assim como outros documentos que já foram produzidos, Guia Alimentar da População Brasileira e outros, Política Nacional de Promoção da Saúde e outros documentos, é óbvio que esse é um documento que é de pertencimento do Ministério, é um documento governamental. O que o Ministério fez foi fazer um termo de execução descentralizada, fazer uma contratação, a mim como coordenador, a Universidade Federal de Pelotas como executora, para que a gente produza esse documento, que é um documento que, como eu falei, terá um protagonismo muito grande da sociedade, como vocês vão ver, não no meu discurso, mas nas ações práticas que eu vou apresentar daqui para frente. Mas antes de apresentar assim, a ideia do guia, ou projeto como um todo, eu queria dar um pouco de contexto, e talvez esse slide seja o slide no qual eu vou me deter por mais tempo aqui, para a gente entender como que chegamos no momento de construir um guia brasileiro de atividade física. Então, assim, a primeira questão, eu já falei ali atrás, mas o Brasil é um país que tem um Congresso Brasileiro de Atividade Física, que, aliás, precede a própria criação da sociedade. Acho que boa parte daqueles que nos ouvem e nos assistem tem essa informação, mas se não tem, é importante que tenham, que o Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde ele foi criado lá em Florianópolis, muitos anos antes da gente pensar em ter uma Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde. Então, o Brasil não é um país que criou uma sociedade para depois criar o Congresso, a revista, não. O Brasil criou o Congresso, fez a revista e depois institucionalizou isso como uma sociedade. A gente já tinha também, e aí agora, né, os cursos de imersão, os congressos regionais. Aliás, o Congresso Nordestino de Atividade Física e Saúde também já data de um longo período lá atrás. A Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, um caminho muito parecido. Já existia uma Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde quando nós fundamos a sociedade lá atrás. Os colegas que fundaram junto comigo, a gente conseguiu que o ex-editor da Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, professor Abdala, concordasse que a revista passasse, então, a ser o periódico oficial da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde. E aí, então, criamos uma Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde. E só para vocês terem uma ideia, teve momentos em que tinha pelo menos o mesmo número de filiados que tinha a Sociedade Internacional de Atividade Física e Saúde. A gente aqui no Brasil já sediou o Congresso Mundial de Atividade Física e Saúde Pública, no Rio de Janeiro, em 2014, no ano da Copa do Mundo, um evento que acho que ficou marcado por ter sido a primeira vez que o Congresso Mundial de Atividade Física e Saúde aconteceu fora dos países de renda média e alta.
Então, foi no Brasil, foi no Rio de Janeiro. O Brasil, através da Universidade Federal de Pelotas, foi a primeira sede do Observatório Global de Atividade Física. Hoje a sede está em San Diego, nos Estados Unidos, provavelmente volte para o Brasil no ano que vem. O Observatório Global de Atividade Física, que produziu aí o Almanaque Global de Atividade Física, produziu cartões de atividade física para basicamente 150 países do mundo, tanto na língua do país quanto em inglês. Já estamos fazendo o segundo round dos cartões dos países. O cartão já está muito mais evoluído, já tem indicadores mais detalhados sobre políticas de atividade física no país, os indicadores de pesquisa também foram qualificados, incluímos alguma coisa sobre comportamento sedentário, e os cartões novos, então, estão aí prestes a ser lançados. Acho que a previsão é mais para o meio desse ano. O Brasil também foi líder, foi do Brasil a ideia de existirem as séries de atividade física do Lancet. Já foram publicadas 2 séries e nós estamos aí próximos à publicação da 3ª série, com a data, talvez seja a primeira vez que vai ser anunciado em público, com a data de lançamento da série no dia 15 de julho desse ano, pouco antes da abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, a semelhança do que foi feito lá atrás com as Olimpíadas de Londres e depois com as Olimpíadas do Rio. Então, o Brasil tem aí um protagonismo muito grande em todas as séries de atividade física do Lancet. Teve pesquisadores brasileiros liderando artigos, liderando editoriais. Uma das séries, inclusive, fez um editorial específico sobre a promoção da atividade física no Brasil. O Brasil é um país também, para não falar só das questões mais científicas e políticas, o Brasil é um país que tem experiência com intervenções de larga escala em atividade física e saúde. Essas intervenções, elas têm que ser tratadas sob o ponto de vista macro. Elas não podem ser tratadas como se fosse uma disputa de 2 times de futebol, o clássico Grenal, ou Corinthians e Palmeiras, ou, não sei, no Rio de Janeiro não tem mais clássico, porque tem um time que está bem à frente dos outros, mas a gente tem que tratar com imparcialidade e com ciência. Então, o Brasil tem aí o Agita São Paulo, que foi uma das primeiras e maiores intervenções de promoção da atividade física no mundo, teve um pioneirismo super importante. O Brasil depois teve todo o modelo das academias da cidade, começou em Recife como Academia da Cidade, depois Aracaju e outras cidades adotaram aquele modelo, foi expandido para o estado de Pernambuco com o nome Academia das Cidades, colocando 2 S's, depois virou Academia da Saúde. Aliás, eu tenho críticas sobre o modelo, como foi distorcida a ideia original do Academia da Cidade na transformação para a Academia da Saúde, um tópico sobre o qual eu já até escrevi editoriais. Acho que houve uma confusão entre a conceituação e a prática. É óbvio que a promoção da saúde é mais ampla do que só a promoção da atividade física, mas aquele programa ele deveria ter e tinha na origem como foco a promoção da atividade física. E foi assim que ele foi avaliado e foi assim que ele mostrou resultado. Quando o programa começou a se transformar em uma série de outras coisas que não mais só a promoção da atividade física, eu desconheço grandes evidências de que ele tenha resultado. Então, acho que já falei isso também para gestores do governo federal, de que é hora de dar um passo atrás e lembrar por que a Academia da Cidade surgiu, por que a Academia da Saúde foi construído, e não ficar tentando transformar o programa em algo que ele efetivamente não é. Então, o Brasil já tem tudo isso. Quando a gente olha o cartão de atividade física do Brasil, se vocês procurarem aí no site do Observatório Global de Atividade Física, vocês vão ver que o cartão de atividade física do Brasil é um cartão recheado, tem informação de tudo. O Brasil está em 7º lugar do ranking mundial de produção científica, naquela primeira versão dos cartões, mas o Brasil é um dos países que, desses grandes, eu diria que talvez o único que não construiu ao longo do tempo as suas recomendações de atividade física, ou seu guia de atividade física, chamando como achar mais adequado. Então, já estava na hora do Brasil ter
um guia brasileiro de atividade física, e é isso que esse projeto se propõe a fazer. Então, só para dar uma ideia de cronograma, antes de qualquer coisa, eu tive uma reunião semana passada em Brasília, a gente adaptou, já estou apresentando aqui o cronograma mais adaptado, a gente elaborou um pré-projeto de junho a agosto do ano passado, a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, que tinha um GT, e tem um GT atuante nessa área, fez uma pré-consulta para a comunidade sobre o que deveria constar num Guia Brasileiro de Atividade Física e Saúde. Durante o Congresso Brasileiro, fizemos uma reunião inicial, que não foi uma reunião inicial do Comitê Científico, foi uma reunião inicial aberta durante o Congresso de Bonito. A gente tem até abril desse ano para fechar a metodologia de construção das recomendações, e aí maio, julho de maio a julho vão ser os meses mais de redação, depois a consulta pública formal lá por julho, agosto, para então o documento estar pronto lá por setembro, outubro, para ser revisado internamente no Ministério, para a gente fazer o evento de lançamento em novembro desse ano. Então, esse é um pouco do desenho desse projeto. Apresentando aqui para vocês o comitê científico. O comitê científico ele foi selecionado para ter representatividade regional, para ter representatividade de gênero e para ser composto por pessoas que têm produção científica na área de atividade física. Além das pessoas que estão aqui listadas, que eu vou apresentar para vocês, tem também a participação institucional do próprio Ministério da Saúde e da OPAS, da Organização Pan-Americana de Saúde. Então, o grupo é composto por mim, professor Pedro Alau, aqui no meio da imagem, e aí indo do canto de um lado para o outro, lá em cima o professor Leandro, que está nesse momento fora do Brasil e que tem uma participação importantíssima nesse comitê, porque o Leandro é a nossa ponte de interlocução com o movimento da Organização Mundial de Saúde, que também está fazendo suas recomendações. O professor Alex, que acabou de fazer uma fala aqui para nós, representando a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, isso é importante, a gente garantiu que no comitê tivesse um assento da sociedade. Depois a professora Cristiane, lá de Campo Grande, que foi a presidente do Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde, lá em Bonito. A professora Rosiane Altran, lá de Manaus, que foi recém-nomeada por ter participado da diretoria da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, que se encerrou agora, representando a região norte. O professor Douglas, atual vice-presidente da sociedade, representando a região sudeste, e também o grupo de trabalho que a sociedade tinha montado para essa tarefa. O professor Daniel Ampierre, da URGS, representando a região sul, e a professora Maria Cecília Tenório, representando a região nordeste. Então, esse é o grupo que foi escolhido como comitê científico. Basicamente, é um processo que vai ser elaborado com duas grandes metas. A primeira grande meta é a elaboração da proposta metodológica. Para fazer a proposta metodológica, tem basicamente 3 atividades maiores. Primeiro, revisar a literatura nacional e internacional sobre as consequências da inatividade física para a saúde. Não é uma tarefa tão complexa, porque tem muitos documentos que já fizeram essa atividade. A gente agora já tem uma chamada essa semana para dividir as tarefas no comitê científico, e uma dupla de colegas vai se responsabilizar por isso. Depois, uma revisão das recomendações de atividade física da OMS e de outros países que têm as suas recomendações próprias de atividade física. E aí, por fim, então, a redação da proposta, do projeto metodológico de construção das recomendações. E na segunda fase, aí sim, então, tendo o projeto, nós vamos então produzir as recomendações. Como é que a gente vai produzir? A gente vai consultar especialistas, profissionais de saúde, educação, gestores, comunidade. A gente vai ter um período de consulta pública formalizado. Existe lei no país hoje para explicar como deve ser uma consulta pública. Entrega da versão final do texto. E aí, toda a questão de diagramação, que para nós, nesse projeto, não é uma questão secundária. A gente conversou sobre isso inúmeras vezes e a gente entende que a produção do texto, ela não é, neste caso, a grande tarefa do grupo, porque produzir um texto de recomendações, para falar um pouco a verdade, a gente tem uma ideia bem concreta do que será o texto das recomendações brasileiras de atividade física. Não vai fugir muito de 150 minutos por semana e
Em adolescentes, talvez um pouco mais, porque outros grupos de vários lugares do mundo já analisaram a evidência e fizeram essa sugestão. O que a gente acha é que as recomendações elas chegam um pouco na população. Então, a gente vai fazer um foco, vai ter um foco grande na disseminação das recomendações e, por isso, aquela diagramação, criação de vídeos, criação de mensagens, de folders, de frases para Twitter e etc., será uma parte fundamental desse projeto. E aí, há o evento de lançamento oficial das recomendações lá no final de novembro, a princípio. Qual é a questão central aqui? Eu diria que esse é o slide mais importante dessa apresentação. É que vocês que estão nos assistindo, vocês que estão ouvindo essa palestra, todos vocês, basicamente, têm a oportunidade de participar desse processo. Porque o processo foi construído de uma forma que o grupo comitê científico eu já apresentei para vocês, mas o trabalho vai ser dividido basicamente em 7 ou 8 grupos de trabalho, que a princípio serão divididos pelas diferentes fases da vida, muito provavelmente um grupo para trabalhar com crianças, um grupo para trabalhar com adolescentes, um grupo para trabalhar com adultos, um grupo para trabalhar com idosos, um grupo para trabalhar com gestantes, um grupo para trabalhar com pessoas com deficiência e um último grupo para trabalhar com educação física escolar especificamente. Então, a princípio, seremos esses 7 GTs e a gente vai fazer processos de chamada pública para definir os coordenadores desses GTs e depois os participantes desses GTs. Então, nós estamos falando de seleção de por volta de 60 pessoas, com critérios que vão ser divulgados publicamente, que vão envolver, obviamente, alguma experiência de pesquisa na área, alguma formação na área, a disponibilidade de tempo, etc. E tal. É um trabalho concentrado aí de 9 meses, período razoável, assim, concentrado de atividade, e esses grupos de trabalho, então, vão atuar juntamente com o comitê científico na produção dos documentos. Então, há oportunidade, esses coordenadores de GT vão ser remunerados, os participantes de GT serão remunerados, então o orçamento desse projeto, o orçamento total, que é de R$2.500.000, ele basicamente todo é para contratar pessoas da área para atuarem na elaboração desse documento. Então, é um trabalho acadêmico por meio de bolsas, não é um trabalho que a Universidade Federal de Pelotas retém boa parte do recurso. Ao contrário, ele é um trabalho cujo orçamento vai ser compartilhado com a comunidade científica da área, porque eu entendo que ele é um projeto que pertence à área. Eu fui convidado para coordenar o projeto pelo meu envolvimento de longo prazo com a área. Obviamente que eu, enquanto coordenador, o projeto está hospedado na Universidade Federal de Pelotas, na Fundação de Apoio da Universidade Federal de Pelotas, mas esse é um projeto que não pertence ao professor Pedro Alau, não pertence ao FPEL, ele pertence à Sociedade Brasileira, ao Ministério da Saúde, à Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, e por isso toda a comunidade está convidada para participar através da candidatura para participar dos grupos de trabalho. Assim que tivermos informações mais detalhadas, vai ser em breve, vai ser nos próximos 30 dias provavelmente, serão lançados editais, primeiro para as coordenações dos GTs, que aí sim o perfil provavelmente vai ser de líderes de grupos de pesquisa, com doutorado, com um nível de publicação grande na área, e depois dos participantes dos grupos de pesquisa, que aí vai ter bastante espaço para aluno de graduação, pós-graduação, mestrado, outras pessoas, gestores, profissionais que atuam nos programas aí de atividade física, nas unidades básicas, nas academias, em qualquer ambiente. Então, basicamente, essa é a nossa ideia para construir esse projeto de forma bem coletiva e não um projeto que pertença a um pequeno grupo. Algumas decisões que já tivemos, vai ser um projeto que vai ser dividido por ciclos da vida, a gente entende isso essencial, a gente entende que tem que adaptar as recomendações ao contexto de vida das pessoas, não dá para fazer uma recomendação de atividade física como se fosse prescrição de um remédio, porque as pessoas moram em situações de dificuldade no nosso país, tem muita desigualdade social, então as recomendações elas têm que não ser apenas recomendações para as pessoas, elas também têm que ser recomendações para os governos, elas têm que ser recomendações para os profissionais de saúde, para os gestores.
A gente vai ter, como eu já falei, um foco na implementação e disseminação. Não é um foco exclusivo na parte científica de construção do texto. A gente entende que o eventual, claro que não é bom usar esse termo, mas fracasso de recomendações de outros países se deve a um excesso de preocupação com o componente científico e uma falta de preocupação com a questão da disseminação, e a gente pretende não cometer esse erro no Brasil. Inclusive, pensamos em ter vários produtos, produtos que eu digo são produtos científicos, para serem utilizados na atenção primária à saúde, nas unidades básicas, no Sistema Único de Saúde. A gente precisa que as recomendações cheguem em quem tem o contato direto de saúde com a população, seja nas unidades básicas, seja em outros espaços de saúde. Então, era isso que eu tinha preparado. Estou aqui à disposição dos colegas para responder as perguntas. Acredito que o Paulo que vai coordenar a organização das perguntas. Muito obrigado, pessoal. Maravilha, Pedro. Muito obrigado pela fala. Nós temos, no momento, algumas perguntas, tá? Eu vou iniciar esse bloco. Como você fez a sua fala num período menor que 30 minutos, eu vou incorporar esse tempo à sessão de perguntas e respostas e vou iniciar aqui com a pergunta do professor Sebastião Gobi, que ele questiona, né, qual a relação do guia dessa proposta que está em desenvolvimento, ou se vai haver uma relação desse guia com o plano global da OMS, particularmente nos termos das metas, né, de redução de inatividade física em 10% e 15% em 2025, mais especificamente. Bem, primeiro um grande abraço ao professor Sebastião Gobi, grande amigo. Não, dizer para o Gobi o seguinte: primeiro, que a ideia do projeto é que o projeto tenha uma interação com os movimentos da Organização Mundial de Saúde, tanto que no comitê científico o professor Leandro vai estar fazendo essa interação, ele está no comitê da Organização Mundial de Saúde, mas ele também vai ter certa independência. A gente vai trabalhar de uma maneira colaborativa, mas não vinculante. Então, a gente, por exemplo, a gente sabe que no grupo da Organização Mundial de Saúde tem gente advogando para que se leve a recomendação para aquele caráter das 24 horas, abordando também sono, comportamento sedentário. Nas primeiras interações que tivemos, a nossa posição do comitê científico foi contrária a isso, foi de focar na atividade física, até porque para construir uma recomendação de sono para a população brasileira ou uma recomendação de comportamento sedentário, talvez o próprio grupo a ser formado devesse incluir outras pessoas, e a gente também quer evitar que esse Guia Brasileiro de Atividade Física e Saúde seja mais uma bula ou uma coisa tipo nanny state, como é chamado o termo. Vamos dizer para as pessoas como é que elas têm que viver a vida delas. Elas têm que dormir X horas por dia, elas têm que não sentar mais do que Y horas, elas têm que fazer X horas. E não, a gente vai falar sobre atividade física, sobre a importância da atividade física, benefícios da atividade física. O comportamento sedentário, sim, é um subgrupo da atividade física que provavelmente seja abordado, mas a gente não quer aqui ter uma recomendação que seja invasiva demais na vida das pessoas. A gente pretende focar nas questões mais da atividade física, mas sempre trabalhando em parceria com a OMS e com outras entidades. Então, eu já botei ali explicitamente, por exemplo, a gente tem um movimento do Conselho Regional de Educação Física que fez um trabalho importante no ano passado e que tem interação com o nosso. Então, por dentro dos grupos de trabalho, a gente pretende aproveitar pessoas que participaram daquele esforço. A gente tem uma interação com outras sociedades científicas da nossa área que também podem participar através dos GTs. Então, a nossa ideia é fazer um processo bem colaborativo, sendo a Organização Mundial de Saúde uma dessas colaboradoras. Mas a gente não será tutoriado pela Organização Mundial de Saúde, até para respeitar a autonomia brasileira para construir suas próprias recomendações. Maravilha, Pedro. Muito obrigado. Eu tenho mais um bloco aqui. Algumas pessoas fizeram perguntas em relação ao Sistema Único de Saúde e a atuação do profissional de educação física nesse contexto.
O Rafael Bonfim, ele faz uma pergunta se dentro do guia haverá alguma menção ao profissional que atua no NASF, e aí eu expando, ou que atua também em outros braços, né, como, por exemplo, o programa Academia da Saúde, tá? Nós temos aqui também a pergunta do Leonardo Vieira, né, que ele aponta, né, o Academia da Saúde e pergunta se o guia também terá a intenção de recomendar ações de monitoramento e avaliação de programas de atividade física, numa perspectiva mais ampla, né? E, por fim, aqui nesse bloco, nós temos aqui se esse guia ele tem uma pegada também intersetorial, né? Por exemplo, o Vitor José ele questiona se vai haver alguma aproximação com o Ministério da Educação, por exemplo, né? Considerando a pontualidade desse tema, também no contexto da educação física escolar. Então, vamos lá. Primeiro, foram ótimas as perguntas. Vou tentar responder pontualmente e não esquecer de nada. Então, primeiro, sobre a manifestação do Leonardo, sobre a questão dos... Acho que foi o Leonardo, sobre a questão se vai ter alguma recomendação para os profissionais que estão na ponta, que estão nas unidades básicas ou que estão nas academias. Não só terá um material mas a gente quer que eles participem, que vocês participem na elaboração do guia. Então, além da consulta que vai ser feita lá no meio do ano e que vai incluir muito os profissionais que estão nos locais, a gente faz o convite para que os profissionais que atuam nesses locais se coloquem à disposição e participem do edital de seleção para compor os grupos de trabalho. Porque aí esses profissionais não vão receber uma receita elaborada pelos pesquisadores, ao contrário, eles vão participar da construção do produto que vai ser disseminado para os próprios colegas deles. A gente está pensando na composição desses GTs, eu vi que tem algumas perguntas sobre isso, e a nossa ideia é que dentro dos GTs tenhamos, então, essa diversidade de atividades. Então, que nós tenhamos dentro dos GTs pessoas que estão trabalhando na ponta, que estão trabalhando nas academias da saúde, que estão trabalhando nos NASF. Então, certamente que o guia vai abordar esse tema e as pessoas que atuam nessas áreas estão convidadas para participar. Eu vi que alguém perguntou também sobre como é que vão funcionar esses grupos de trabalho. Esses grupos de trabalho vão funcionar com pelo menos 2 reuniões presenciais, mas o projeto financiará a participação das pessoas nas reuniões presenciais. Provavelmente essas reuniões presenciais serão no local, na cidade do coordenador que for selecionado para cada GT, mas os participantes dos GTs, além da bolsa que será implementada para participarem dos grupos de trabalho, eles também terão a sua viagem paga para participarem das reuniões. E claro que fora das reuniões eles vão ter que fazer as tarefas que foram pactuadas dentro de cada GT. Depois, a questão da relação com a escola. A gente discutiu isso na última reunião no Ministério da Saúde, já foi feito um contato com o MEC pelo próprio Ministério da Saúde. A gente pretende ter um GT específico para a educação física escolar, porque temos como meta que uma das recomendações fundamentais do guia seja a obrigatoriedade de 3 aulas semanais de educação física no ensino fundamental e médio no Brasil. A gente quer que o guia diga isso, e eu acho que existe evidência muito robusta na literatura que justifique essa propositura, só que a gente não quer sugerir que fique parado no guia. Então, a gente quer convencer o MEC de que são importantes 3 aulas de educação física obrigatórias no ensino fundamental e médio no Brasil inteiro. Então, vai ter uma interação muito direta com o Ministério da Educação e com outras entidades. A gente está falando... porque assim, a gente sempre, quando vê o projeto, a gente pensa em algumas interações mais básicas, mas tem outras. É certo que no guia, na parte das recomendações para gestores e não para a população, porque para a população todo mundo sabe que o guia deve acabar dizendo meia hora de atividade física por dia, alguma coisa parecida com isso. Mas para gestores nós vamos recomendar provavelmente que tenha ampliação de ciclovias nas cidades, que talvez tenha medidas mais radicais nas cidades para estimular o transporte ativo, talvez medidas nem tão populares, que a população nem gosta tanto, como
em Londres, lá, o congestion charge, um pedágio para o tráfego de veículos no centro das cidades. Então, assim, a ideia é ter muita interação intersetorial. Não sei se respondi todas as perguntas, porque acaba que eu fiquei também meio desconcentrado, porque eu fiquei lendo aqui na janelinha, ouvindo o Paulo. Então, se faltou alguma das perguntas, fiquem à vontade aí para repetir. Maravilha. Pedro, tem muitas perguntas aqui. Entretanto, eu vou fazer um último bloco, né, pensando na frequência das mesmas perguntas que foram encaminhadas. A primeira, que não é menos importante que as demais, né, é se esse guia, né, ele vai conter recomendações ou até mesmo alguns pontos acerca do trabalho multiprofissional, tá? E a última pergunta, tá? E aí também você vai ter contato com essas perguntas, se você gentilmente puder responder, a gente agradeceria. Se essa proposta do guia, ela também vai ter um olhar mais específico para grupos de crônicos, pessoas com deficiências. Então, vamos lá. Então, vou tentar responder boa parte das perguntas que eu tive acesso aqui. Sobre a questão das populações, dessas populações, grupos com doenças crônicas ou com transtornos mentais, eu vi aqui perguntas sobre isso. Isso vai ser objeto de discussão nas reuniões iniciais do comitê científico. Certamente que vai ter um GT específico para pessoas com deficiência, mas aí tratando mais o espectro da deficiência como um todo, e não pessoas com doenças crônicas especificamente. Acho que em alguns grupos, especialmente no grupo dos adultos e depois lá no grupo dos idosos, dos adultos mais velhos, deve ter a necessidade de fazer recomendações mais específicas e que vão englobar os principais problemas de saúde. E aí eu vou falar, vamos lá, diabetes, hipertensão, depois déficit cognitivo, etc. e tal. Mas também acho que não vai ser um guia que vai ter um tabelão com todas as doenças principais catalogadas e uma recomendação específica para cada doença. Eu acho que aí foge também um pouco do papel de um guia populacional. Nós não estamos... A ideia não é fazer uma prescrição individualizada para cada sujeito, é fazer um guia que embase as atividades. Então, acho que sim vai ter o foco nas populações com problemas de saúde, mas não extremamente detalhado. Então, essa é a primeira parte. Depois, tem uma pergunta aqui de que maneira que vai ser feita a implantação e disseminação do guia. Muito através dos programas existentes, do Academia da Saúde, das unidades básicas de saúde. O governo federal tem um programa que está trabalhando e que ainda é um programa que eu tenho pouco conhecimento, então não vou opinar diretamente sobre, mas o programa acho que se chama Brasil em Movimento. Talvez o governo esteja planejando disseminar as informações do guia por ali. Então, nas escolas, certamente, na rede de escolas. Então, assim, de todas, da mídia, nos gestores municipais, estaduais, de todas as formas que nós pudermos que o guia chegue na população, nós faremos isso. Inclusive redes sociais e estratégias de comunicação mais fortes. A gente acha super importante. A divulgação do edital, da seleção, dos editais de seleção do pessoal para trabalhar no projeto. Acho que a sociedade pode divulgar para nós, certamente vai ser publicado no site da UFPEL e a gente vai fazer questão de tentar chegar em todos os grupos, mas eu acho que a sociedade pode se comprometer a divulgar os editais. Vi aqui uma pergunta também aqui de novo do Gobi sobre a questão da intervenção e do protagonismo do profissional de educação física. Essa é uma questão que sempre vai ser tratada, respeitando aquela ideia, aquela posição de que não só o profissional de educação física pode falar em atividade física, mas o profissional de educação física é quem tem que prescrever individualmente a atividade física. Então, com base nessa premissa, a gente certamente que vai tratar da atuação do profissional, e de novo, profissional que está na escola, profissional que está no NASF, profissional que está no UBS, profissional que está na academia privada, profissional que está trabalhando com esportes. A nossa ideia é chegar em todas essas populações. E aí, por último, a pergunta do Átila ali, assim, a gente
tem uma interação ainda muito incipiente com o Ministério e com as políticas do Ministério. A gente não conhece todas as políticas do Ministério da Saúde que estão planejadas, a gente sabe as que estão publicadas. Então, assim, a gente sabe que há propostas, há mudanças que estão sendo feitas no modelo de promoção da saúde no país, algumas das quais a gente, inclusive, nem concorda, mas, assim, a gente está trabalhando neste projeto e vai tentar com que este projeto chegue na população, sempre visando fortalecimento do SUS, sempre visando atender as populações, especialmente a população que mais precisa. Então, assim, em havendo outros programas ou outras políticas que conflitem com o guia vai manter a sua autonomia de manifestar o que ele entende como as ações mais adequadas. Então, eu acho que é nessa perspectiva que fica a resposta. E a última, surgiu ali mais uma pergunta do Jean. O quanto que ele dependerá? Olha, é um projeto que foi encomendado para a UFPEL. É claro que esse grupo vai ter total autonomia para fazer seu trabalho. No final, o governo vai ter acesso, o ministério, o secretário vão acessar o documento e vão se manifestar sobre ele. Então, assim, é uma questão de uma construção conjunta e, obviamente, que se em algum momento tivermos conflitos entre a visão preconizada pelo grupo e alguma visão do Ministério, resolveremos esses conflitos. A gente, até agora, está tendo um trabalho super tranquilo e a gente entende que deva continuar assim até o final. Então, é claro que o guia ele é construído como um esforço de uma comunidade, e aí dentro dessa comunidade existem pessoas que estão de acordo com as principais políticas do atual governo, tem pessoas que não estão de acordo, mas isso não deve nos impedir de trabalhar pelo crescimento da área de atividade física no Brasil. Isso é o mais importante. Maravilha, Pedro. Então, eu vou fazer aqui uma fala final. Paulo, deixa eu te pedir uma coisa. Claro. Uma pessoa que perguntou, que não estava conseguindo no Question and Answers, e ele perguntou, que diz que sente falta desse material na graduação. Isso é uma outra coisa importante. A gente pretende disseminar muito material do guia para formação de profissionais de educação física e da área da saúde em geral. Então, foi ótimo que a Laís fez essa pergunta ali e pode ter certeza que vamos ter um foco nisso. E, de novo, Laís, tu não precisa nem só esperar isso. Tu pode, inclusive, tentar participar da equipe que vai construir o guia até para dar essas sugestões por dentro do projeto. Maravilha, Pedro. Muito obrigado pela sua fala, pelas respostas aí. Muito obrigado também às pessoas que participaram, de alguma forma, desse 15º seminário online. Eu apresento a diretoria executiva, que vai tomar posse agora em março, né? Retomando a fala do Alex, tendo eu como presidente, professor Douglas, a Maria Cecília, Gabriel Bergman, Rogério Firmino, Luiz Porto, Inês, e no Conselho Fiscal algumas pessoas que também vêm colaborando, né? Que optaram por fazer parte desse contínuo, que é a Annelise, a Edna, o Ciro, a Daniela e a Michele. E, por fim, né, eu gostaria de fazer alguns convites para que as pessoas aqui presentes leiam os trabalhos publicados nos anais do Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde, agora realizado em Bonito, em outubro de 2019. Ficou um material bem interessante, que as pessoas também possam se aproximar desse Congresso Latino-Americano, que vai acontecer agora em abril, no México, que nós tivemos um logro muito importante para a revista, que os resumos, os anais desse Congresso Latino-Americano serão publicados pela Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde. E, numa perspectiva mais local, né, nós temos a realização de seminários regionais, nesse ano, confirmados de Natal, de Santa Maria, nós temos quase confirmado em Presidente Prudente, e estamos também nos preparando para o início, né, dos trabalhos relacionados ao 13º Congresso Brasileiro de Atividade Física em Saúde, eleito, né,
para a cidade de Manaus, lá no Amazonas, no ano que vem, sob a presidência da professora Rosiane Altran e uma grande equipe, né, de amigos e amigas que são professores lá da UFAM. Então, nesse sentido, eu finalizo aqui a minha fala, novamente agradecendo ao professor Pedro Alau, agradecendo também ao professor Alex pela confiança, né, em relação à minha posição de presidente, né, que iniciará agora em março, e as pessoas que aqui estão presentes, eu digo que eu contarei bastante com vocês, porque não será uma gestão da equipe gestora, e sim de um processo de escuta, um processo de diálogo com todos aqueles que, de alguma forma, fazem parte do grande debate da atividade física e saúde aqui no Brasil. Eu agradeço, muito obrigado, e dessa forma eu finalizo aqui o nosso seminário online. Eu imagino que, no máximo em 15, 21 dias, ele já esteja disponível no nosso canal do YouTube. Muito obrigado a todos e todas, desejo uma ótima semana e até a próxima.